Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de hoje de sociologia, a gente vai tá continuando, né, o tema que a gente já viu anteriormente sobre ideologia. Tá? Vimos de maneira geral a ideologia, as características dessa ideologia, como a ideologia pode se formar, como ela se perpetua, para quem essa ideologia é, né? E hoje a gente vai ver um filósofo, um sociólogo, que escreveu muitos escritos sobre a ideologia, que foi Karl Marx. Tá? Mais uma vez, sem ideologia aqui, porque Karl Marx é de esquerda, de direita, não, a gente vai ver porque é importante, porque é um sociólogo e cai, muitas das vezes, no nosso vestibular. Tudo bem? Então, vamos ver as características da ideologia para Marx. Tá? Lembrando, Karl Marx, a gente já viu há muitas aulas atrás, né, na sociologia, ele fala sobre lutas de classe, ele fala sobre relações de trabalho, e lembrando, tá? Ele está falando lá no período dele, né? Período pós a primeira Revolução Industrial. Então, era uma sociedade diferente, eram características diferentes. A gente sempre tem que pensar no autor dentro do período em que ele vivia, né? As coisas que aconteciam ali. Muitas coisas podem ser transportadas para hoje? De maneira geral, sim. Mas a gente tem que sempre ter esse critério de imaginar como acontecia naquele momento e o porquê que ele estipulava, o porquê ele falava essas coisas. Tudo bem? Para facilitar aí no caderno de vocês, eu vou compartilhar o material aí para vocês estarem anotando. Vamos lá. Então, a ideologia para Marx, ela era uma ideologia, mais uma vez, uma ideologia de classe, né? Lembrando que Marx trabalhava com o conceito de proletariado versus burguesia, né? Aqueles que detêm o poder, que detêm o controle, né, da operação, né, e aqueles que trabalham, né? Então, a sociedade para o Marx é uma sociedade de classes, né, que há um embate direto entre essas duas forças. Isso a gente já cansou de ver, tá? Mas o conceito maior dentro da questão da ideologia é a parte da alienação que a gente viu quando viu Marx. Tá? Essa alienação do trabalhador mediante a todo aquele processo que ele estava inserido, né? E a alienação da burguesia para tornar esse trabalhador, né, obediente ali a seu projeto, né? Para o Karl Marx foi preponderante ali dentro da sua ideologia. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, o processo de alienação, tá? Lembrando a teoria dessa alienação, né? O que é alienação para o Marx? Manifesta-se na vida do operário quando o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer, né? Então, quando surge ali a primeira revolução industrial, esse trabalhador, muitas das vezes, ele trabalha ali na linha de produção, ele produz, mas ele não tem aquele produto, ele tem um salário, né? E esse salário, que muitas das vezes Marx critica como um salário, né? E com razão, né? No período da primeira revolução industrial, eram salários muito baixos, tá? E antes da Revolução Industrial, você tinha ali dentro das cidades, você tinha os artesãos, né, que faziam o produto, né, tinham o produto e vendiam o produto. Então, nesse momento, né, você tem esse processo que o produto do trabalho do cara,
né, não pertence mais a ele. Ao vender a sua força de trabalho, ele não mais decide sobre o salário, né? E por ser comandado de fora, perde o centro de si mesmo, tornando-se alheio, estranho a si próprio, portanto alienado. Então esse é o conceito de alienação. É a mesma coisa de eu trabalhar na fábrica da Ferrari, por exemplo, né? O salário que eu vou ganhar provavelmente não vai dar para eu comprar uma Ferrari, né? Mas isso a gente está falando de um período em que o salário era baixíssimo. Hoje em dia, o cara que trabalha na Ferrari, pode ser que ele não compre uma Ferrari, mas ele tem uma condição boa de vida. Então a gente tem que tentar pesar isso aí, né? O capitalismo é cruel, mas muitas das vezes também a gente tem que entender a crítica do Marx lá no século XIX, né? E transportar hoje para o nosso século XXI. Tudo bem? Vamos lá. Esse estado é típico de sociedades divididas em classe. Então, essa alienação, essa minha venda, né? Eu, como professor, eu vendo a minha mão de obra para o dono da escola, não é isso? Eu vendo o meu trabalho, né? O médico vende o seu trabalho para um hospital, né? Enfim, essa sociedade de classes ela é muito estruturada nessa forma de trabalho, né? Que predomina a separação entre trabalho manual e intelectual, na qual os trabalhadores perdem autonomia e se sujeitam à exploração. Essa é uma crítica vinda de Marx, né? Que há uma separação aí entre o intelectual e o manual, né? O trabalho, né? Então, assim, galera, quando a gente fala de marxismo, quando a gente fala de relação de trabalho, a vista de Marx é essa questão de explorado e explorador. Tudo bem? Tem que ficar muito claro isso aí, para a gente entender aí muito bem essa crítica. Tá? Ele vai escrever um livro junto com Engels, né? Então Marx e Engels, e vai ser publicado bem depois, tá? Não se espantem com a data. Tá? A ideologia alemã. Tá lembrando que Marx e Engels eram alemães, né? Filosofia alemã, escola alemã de filosofia, tá? E em 1932 esse livro ele é publicado, tá? Criticando principalmente os filósofos hegelianos lá de Hegel, né? Toda aquela estrutura de reflexão das ideias dos hegelianos, né? Então Marx vai criticar isso. E ele vai pontuar exatamente nesse momento o que é ideologia, tá? O que a gente hoje conhece, mas vai ser pontuada por Marx, principalmente nesse livro aí, que ele escreveu bem antes, né? Mas foi lançado aí só em 32. Tá? Então, para ele, ideologia é o conjunto de representações, ideias, bem como normas de conduta, né? Por meio do quais o indivíduo é levado a pensar, sentir, agir da maneira que convém à classe que detém o poder. Então, para o Marx, a ideologia ela sempre vem de cima, né? A classe que detém o poder cria toda uma ideologia que é vendida por uma classe que não detém o poder. Então é como se fosse a burguesia estipulando o que fazer e o proletariado obedecendo e achando aquilo ali muito legal. Tá? É essa a crítica do Marx. Né? A galera acredita porque é o mais fácil ou porque não tem o que fazer. Né? Então essa consciência da realidade, né, torna-se uma distorção por camuflar, lembra a ocultação, uma das características da ideologia? Né? Então, camuflar os conflitos existentes na sociedade, ao apresentá-la como única, harmônica, né? Como se todos partilhassem dos mesmos ideais, das mesmas condições. Né? Então, essa ideologia, principalmente, que o Marx critica, que vem de cima, vem de quem detém o poder, ela é vendida como algo ótimo, como algo prazeroso. Então é isso. Você tem que trabalhar, você tem que se doar para o seu patrão, né, para ele ter o lucro e você ter o seu salário, que muitas das vezes não é suficiente até para viver.
né? Então, principalmente o Marx olhando essa sociedade do século XIX, você não tinha leis trabalhistas, você trabalhava de 16 a 18 horas por dia, não tinha licença maternidade, não tinha, os salários eram muito baixos, você não tinha sindicato. Então, realmente hoje, você pensar nisso, você pode ter uma série de controvérsias. Não, pô, eu trabalho, eu sei que eu estou produzindo para um patrão, mas eu ganho bem e eu acho que é justo. Mas, realmente, no período do século XIX, no pós-primeira Revolução Industrial, as condições de trabalho eram muito ruins, muito ruins. Então, a gente consegue entender essa revolta do Marx olhando aquela sociedade. Tudo bem? É claro que alguns trabalhos hoje, alguns empregos hoje, dão esse teor de exploração, né? E não remuneram tão bem quanto necessário e geram muito lucro, né, para quem está aí detendo o poder. Tá? Então, é possível a gente transferir? Sim, mas com determinadas pontuações. Tudo bem? Vamos lá. Outra questão aí, as características da ideologia por Marx, para a gente entender melhor aí e finalizar a aula, elas vão compor um conjunto de características, normas e condutas que ensinam o trabalhador como agir e pensar. Então, para o Marx, essa ideologia ela é importante para doutrinar, para botar na cabeça das pessoas que isso é o correto. Tá? Como o trabalhador deve pensar, como o trabalhador deve agir, né, para gerar lucro para quem produz, né, para quem está na esfera do poder acima. Tudo bem? Essa ideologia determina relações entre os indivíduos, a existência deles e aceitações de determinadas condições profissionais. Né? Eu ganho pouco, eu tenho que me sujeitar a isso, mas eu preciso. Então, as pessoas acabam se sujeitando por uma situação que não tem naquele momento como brigar, enfim. Então, essas relações entre os indivíduos, né, é uma relação complexa, principalmente de quem é o patrão e de quem é o trabalhador. Essa é uma relação que não é muito simples, né? Tem mais outras características, vamos lá, a questão da camuflagem, a gente já falou sobre isso, né? Que a ideologia ela sempre camufla, ela sempre mostra o bom, mas ela esconde o ruim, porque se você mostrar o ruim, essa ideologia pode não ser seguida. Então, ela camufla a existência de diferenças, de conflitos sociais. Tá? Para a ideologia capitalista, que é a ideologia que o Marx critica, né, esses conflitos sociais eles são postos de lado. Você tem uma discussão do trabalho, do salário, né? Garante a coesão social e a aceitação de um trabalho precário e um péssimo salário. Mais uma vez lembrando, né? Marx estava observando a sociedade do século XIX, pós-primeira Revolução Industrial, que era assim, trabalhos precários, eram péssimos salários, tá? Não que hoje não tenha trabalhos precários, tem, né? Mas você também tem bons trabalhos, bons salários, né? E para o Marx, galera, para o Marx, essa ideologia, o objetivo dela é manter o quê? Isso aí é o final do entendimento, tá? A ideologia para o Marx, e seja qual for, ela mantém uma relação de dominação entre quê? Entre classes. Tá? Então, para o Marx, a ideologia ela mantém a relação de dominação entre classes. Mais uma vez, lembrando, né, Marx está escrevendo no século XIX. Né? Quando isso sai, em 1939, aí nesse livro, faz todo sentido. Tá? E até hoje, tá? Nós vivemos uma sociedade de classes, né, onde a discussão aí sobre privilégio, sobre benefícios, né, para quem é de uma classe mais alta, é altamente discutível nos dias atuais, tá? E, no meu ponto de vista, Marx está muito ainda dentro de uma lógica ao criticar esse capitalismo. Tudo bem? Então,
era só isso que a gente precisava informar para vocês. Tá? Espero que tenham entendido essa continuação da aula de ideologia. É importante, Karl Marx, é importante ter essa definição, né? Ter apesar de várias ideologias, a principal mostrada aí é a ideia do Marx, tá? E isso vai crescendo acima muito mais ainda, outras discussões, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço.